Por que investir em renda variável? Veja se isso acontece com você. De manhã você liga a TV e ouve notícias ruins a respeito da inflação em alta, ações de grandes empresas despencando e que as criptomoedas sofreram outra baixa. E com tudo isso acontecendo, você fica com medo de investir em renda variável. Se isso acontece com você, isso vai acabar aqui, porque hoje eu vou te explicar tudo sobre renda variável e quais os principais tipos para você ir começando a fazer uma carteira de investimento mais bonita. Vamos lá? Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jersey Stewart e vocês estão no meu canal Finanças em Família, porque quem tem uma família tem muito mais medo de entrar em negócios de risco, não é mesmo? O que é preciso saber sobre renda variável? Vamos começar do começo. Amigos, no mercado financeiro há um raciocínio que deve servir de base às escolhas de qualquer investidor. É a relação entre risco e retorno, ou seja, quanto maior é o risco, maiores tendem a ser o retorno financeiro. E por isso que investimentos mais seguros costumam apresentar rentabilidades menores do que aqueles considerados mais arriscados, como os ativos de renda variável. Se você está realmente querendo fazer a sua carteira de investimento ou mesmo começar a diversificar a sua atual carteira, mas se sente inseguro e pensa que fará um monte de bobagens, a saída é uma só: estudar as opções de investimentos em renda variável. E é para você começar a entrar neste território desconhecido chamado renda variável, nós vamos começar a entender pedaço a pedaço. Vamos lá. Primeiro, o que é renda variável? Em linhas gerais, investimentos de renda variável são aqueles cujo retorno é imprevisível no momento do investimento. O valor ele varia conforme as condições do mercado e, consequentemente, a remuneração que as aplicações oferecem seguem esse mesmo princípio. Oposto dos investimentos de renda fixa. Nesse caso, o cálculo da remuneração é previamente definido e conhecido desde o momento da aplicação. Na renda variável não é possível ter esse nível de certeza. Quem compra a ação de uma empresa entra no capital do emissor, direta ou indiretamente. E por isso ele sabe que embolsará a valorização do papel no decorrer do tempo. Mas de quanto será essa valorização? É impossível saber de antemão. Não dá para garantir nem que haverá ganhos, porque os papéis podem desvalorizar no período. Segundo, quais os principais tipos de investimentos em renda variável? Existem diversos produtos disponíveis para investir em renda variável, do mais simples aos mais sofisticados. Cada um deles tem características próprias de risco e liquidez. E agora, vamos lá? Conhecer 3 tipos de investimentos em renda variável mais comum no mercado hoje em dia. Ações. O principal e mais conhecido tipo de renda variável é a ação. Fato curioso é que quando falamos em renda variável, as pessoas só vão pensar em ações. Essa é uma das principais modalidades de renda variável, mas existem muitas outras. Na prática, ações são papéis que representam uma pequena parte do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa que emitiu essa ação, passando a correr os riscos dos negócios junto com a empresa e tendo a participação nos lucros e prejuízos da mesma. Toda ação possui um código. Ela é formada por 4 letras que representam o nome da empresa e um número que representa o tipo da ação. As ações elas podem ser classificadas em 2 tipos: ordinárias, ON,
Quem possui as ações desse tipo pode votar em assembleias gerais da empresa, além de receber os lucros distribuídos pela empresa. As ações ON são representadas pelo número 3, depois do código da empresa. Exemplo, PETR3. Outro tipo são as ações preferenciais, PN. Quem possui essas ações não pode votar nas assembleias, mas recebe os lucros distribuídos primeiro, em uma porcentagem maior do que as ações ordinárias. E caso a empresa decrete falência, serão os primeiros a receberem compensações. Criptomoedas. As criptomoedas são moedas virtuais, não produzidas ou controladas pelos bancos centrais. Elas são verdadeiramente códigos que podem ser convertidos em valores. Sua criação se dá por meio de uma rede descentralizada de pessoas que, em seus servidores, registram as transações realizadas com essas moedas. São protegidas por criptografia e pela tecnologia blockchain. É possível investir em criptomoedas, entre as quais o Bitcoin ou BTC é a mais conhecida por meio de corretoras especializadas. Também existem fundos de criptomoedas. No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, permite que os fundos façam aplicações indiretas por meio de cotas de outros fundos ou de derivativos no exterior, desde que sejam regulamentados em seu país. E como é? Qual o mecanismo ou evento que faz com que uma criptomoeda se valorize ou não? A resposta é: não sei e ninguém sabe. Depende de alguém fazer uma compra enorme de algum tipo de criptomoeda, por exemplo, e aquela cripto vai valorizar. E depois passa por períodos longos de estabilidade e então cai. Esse é aquele tipo de investimento que realmente uma pessoa pode ficar milionária da noite para o dia, ou então perder tudo da noite para o dia. Aqui a palavra é: vá com calma. Aprenda sobre as criptos e depois, se você quiser, vá investindo aos poucos, sempre com cuidado e cautela, principalmente. Fundos de investimento. Os fundos de investimentos, eles são uma espécie de condomínio, onde nós temos vários investidores. Eles reúnem os recursos de diversas pessoas para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro e de capitais. Os ganhos obtidos com essas aplicações são divididos entre os participantes na proporção do valor depositado por cada um. A soma do dinheiro dos investidores forma o patrimônio do fundo, que é aplicado por uma instituição profissional, que é o gestor. As decisões sobre o que fazer com os recursos devem obedecer objetivos e políticas pré-definidos. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou a desvalorização das cotas deste fundo. O funcionamento dos fundos, eles seguem uma dinâmica própria, mas relativamente fácil de entender. E nós falaremos mais sobre os fundos em um outro programa, se vocês quiserem. Hoje eu só falarei que os principais fundos são FIAGROS. Há tempos existem diferentes formas de investir no mercado agronegócio no Brasil, mas em 2021, portanto, esse investimento é novo. Surgiu uma nova forma de investir nesse setor tão importante para a economia brasileira, o FIAGRO. Esse fundo abre mais possibilidades para que pequenos investidores tenham acesso ao agronegócio, seja por meio de atividades relacionadas ao setor ou propriedades de natureza rural. Fundos imobiliários, conhecido também como FIIs. Um fundo imobiliário reúne investidores interessados em aplicar em conjunto no mercado imobiliário. O mais comum é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, depois locados ou
arrendados. Os ganhos dessas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. Os FIIs podem ter as cotas negociadas no pregão da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Algumas pessoas acreditam que os fundos imobiliários são investimentos de renda fixa por conta da distribuição regular de rendimentos mensais que muitos deles oferecem e que lembra o fundo de alguns títulos públicos. Mas os FIIs são aplicações de renda variável. Suas cotas oscilam na bolsa, de acordo com as condições do mercado ou a gestão da carteira. ETF. ETFs, Exchange Traded Funds, é o nome completo da ETF, também conhecido como fundos de índices. Eles são fundos que replicam a composição de índices financeiros, como o Ibovespa ou o IBRX, e tem as cotas negociadas no pregão da bolsa. Como as ações, o seu objetivo é oferecer aos investidores uma alternativa para investir em carteiras praticamente idênticas às principais referências do mercado. Uma das principais vantagens é a praticidade. Isso porque um ETF permite ao investidor apostar em várias ações de uma vez, sem precisar comprar papel a papel, ou seja, ação a ação. A segunda vantagem é o custo. As taxas de administração desses fundos de índices costumam ser bem menores do que as cobradas nos fundos de ações em geral. Nos ETFs negociados no pregão da B3, elas podem variar entre 0,05% e 0,069% ao ano. Terceiro, aonde são negociados os investimentos de renda variável? A Bolsa de Valores é o palco onde os investidores de renda variável se encontram. Mas nem todos os investimentos de renda variável são negociados na B3, que é o modo como é chamada a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Criptomoedas também são consideradas uma forma de renda variável e elas não são negociadas nas bolsas de valores. Quarto, é possível investir em renda variável com pouco dinheiro? Cada instrumento de renda variável estabelece valores mínimos de investimento. Há fundos de ações que permitem aplicações iniciais na faixa de R$ 500, por exemplo. Para comprar ações diretamente na bolsa, não há propriamente um valor mínimo. Normalmente, os papéis eles são negociados em lotes padrões de 100. Assim, uma ação que tem o valor de R$ 10, por exemplo, exigirá um investimento de R$ 1.000 para comprar um lote padrão. No entanto, é possível adquirir lotes menores por um valor inferior, no chamado mercado fracionário. As cotações por ações podem ser ligeiramente diferentes lá. E agora eu sei, eu tenho certeza que agora você deve estar me perguntando: mas se esse tipo de investimento oscila tanto, se eu posso mesmo perder dinheiro, por que eu deveria colocar o meu rico dinheirinho nele? A principal vantagem de investir em renda variável é a possibilidade de obter um retorno maior do que o de renda fixa. Na renda variável, dependendo da sua categoria, de seu apetite de risco e de outros fatores, você pode obter retornos acima da inflação. E dependendo da renda fixa em que você investir, você só ficará recuperando o seu dinheiro da parte que a inflação pegou. O grande problema é que investidores novos e ainda inexperientes, eles querem ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas na renda variável, o tempo conta muito e precisamos pensar em 5 anos para começarmos a ganhar mesmo em renda variável. Ou seja, paciência, estudo e estratégia e experimentação são fatores imprescindíveis nesse tipo de negócio. Esse é o segredo para você ganhar o jogo da renda variável. Será que você quer fazer isso? Porque, na verdade, quando se trata de dinheiro, a maioria quer ficar milionário, rápido e de forma simples. Outra regra super importante
diversifique. Não coloque valores que você não pode perder neste tipo de investimento, neste tipo de renda. Vá adquirindo ações, ETFs e FIIs aos poucos. Escolha ações de boas empresas. Vá recebendo os dividendos e comprando mais ações, mais títulos, e assim você vai aprendendo também. E, gente, para encerrar, a minha sugestão sempre será: primeiro, faça a sua reserva da tranquilidade e depois vá diversificando a sua carteira. Também, se você é mais jovem e tem uma certa estabilidade em seu emprego, você pode fazer a seguinte divisão: 60% em renda fixa para a sua reserva e 40% em renda variável para a sua aposentadoria. A nossa intenção deve ser sempre crescer com responsabilidade. A ganância e a precipitação devem ficar fora da nossa carteira. E para ajudar, eu farei um outro vídeo ensinando como escolher ações e fundos, ou seja, quais critérios você deve levar em conta, o que você deve saber para embasar as suas compras. E aí, vocês gostaram? Vão tentar? Como você vai dividir os seus investimentos? Deixe aqui nos comentários e pode ser que você traga uma dica boa para nós que estamos aprendendo, não é? Se você nem começou ainda, vamos com calma e você vai se decidindo aos poucos. E por favor, se informe muito e faça investimentos consistentes com os seus objetivos. Então é isso, pessoal. Você gostou deste conteúdo? Vai deixar aquele like que nos alegra? Vai mesmo? Então, obrigado. Muito obrigado mesmo por terem assistido até aqui. Fiquem bem e até o próximo.